desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento. Preciso ouvir vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Vem bem seguro, te conduzirei ao meu altar e ali falarei contigo com meu amor, te envolverei.
Hoje, conforme já foi dito, primeiro domingo do ano, primeira ceia, e no nosso planejamento, de agora por diante, nós sempre faremos a nossa conferência Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e é justamente o início, né? A origem, o começo, é tipo uma conferência start. E aqui é o momento oportuno, né, de esclarecer novamente à igreja quem nós somos, o que queremos ser, quais são os nossos valores que norteiam a nossa vida e quais são os propósitos que direcionam os nossos comportamentos. Então, apresentar a vocês, né, a dinâmica da igreja evangelizadora, porque muitos são membros congregados e às vezes não conhecem bem a igreja. E a conferência Alfa, ela vai ocorrer todo o primeiro domingo do ano e ela tem esse intuito de apresentar a igreja aos membros. Então vamos lá para a conferência Alfa. Primeiro é importante definir qual é a nossa missão como igreja. Qual é a nossa missão como igreja? Evidentemente, todos esses ensinamentos foram extraídos das Escrituras Sagradas. Não há nada que venha se basear em pragmáticas filosóficas, mas são princípios sagrados registrados na Palavra de Deus. Então, qual é a nossa missão como Igreja Batista Evangelizadora? A nossa missão é viver o grande mandamento. A missão é o que devemos ser. Então, o que devemos ser é viver o grande mandamento. Foi isso que Jesus estabeleceu. E é isso que Deus espera de cada um que é membro congregado da Igreja Batista Evangelizadora. Então, viver o grande mandamento, que mandamento é esse? Esse mandamento se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40. Um dia, uns críticos se aproximaram de Cristo e perguntaram: Mestre, qual é o maior mandamento de todos? É uma questão crítica. A intenção é justamente confrontar Jesus diante de tantos mandamentos que existiam e vigentes naquela época. Era o mitzvot, são os mandamentos da Torá. Para você ter uma ideia, haviam 613 mandamentos e existiam discussões entre os escribas, fariseus, saduceus, que eram as religiões daquela época. Qual era o maior de todos esses mandamentos? Qual era o grande mandamento? A resposta de Jesus foi muito clara, contundente, enfática e precisa. Jesus disse: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o outro mandamento semelhante a esse, não é superior nem inferior, mas semelhante a esse, é justamente amar o próximo como a si mesmo. Então, qual é a nossa missão como igreja? É amar a Deus, é amar o próximo. A nossa missão como igreja é viver esse grande mandamento. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de todos nós. Que venhamos viver o amor, mas não o amor fingido, mas um amor verdadeiro. O amor de fato, o amor de direito. Viver na dimensão, na essência e na plenitude do amor. Esse é o grande mandamento. Todos os outros mandamentos se resumem nisso. O próprio Jesus disse: todas as leis e os profetas se resumem justamente no amor, porque o amor é o cumprimento de toda a lei. Amém, irmãos? Então eu quero que você fale para si mesmo agora, como igreja, e que você entenda, sobretudo, que o que Deus espera de você é que você venha amar sem preconceito, amar sem distinção, amar sem acepção, amar sem fingimento. Esse é o nosso grande desafio. Foi o que Cristo veio nos ensinar. Então, eis a nossa missão como igreja. Se falharmos nessa missão, falharemos em todas as outras.
quando o pastor Rinaldo, que foi pastor auxiliar dessa igreja, ele recebeu o convite para pastorear a Igreja Batista Nacional, no bairro Rodoviária, a Igreja Batista Renovada Rodoviária. Eu me recordo que eu abracei, meu amigo, pastor Rinaldo, e disse: eu só tenho um conselho a lhe dar: ame. Eu esqueci disso. Mas 5 anos depois ele me procurou e disse bem assim: pastor, o conselho mais sábio que eu ouvi foi justamente aquele. Quando o Senhor me abraçou e disse: ame. Porque o amor, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor tudo sofre. O amor também tudo vence. Ame. Quando há o amor, existe logo um grande diferencial em tudo que você faz, em tudo que nós fazemos. Portanto, o desafio nosso como igreja é viver o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? A pessoa que está próxima. Não importa a cor, não importa a raça, não importa o sexo, não importa o credo, é a pessoa que está próxima. Não importa o poder aquisitivo, a classe social, a formação profissional, essa pessoa é o seu próximo. E o nosso desafio é justamente amar. Sabe por quê? Porque é impossível amar a Deus e não viver na dimensão do amor ao ponto de transferir esse amor. Uma pessoa que diz que ama a Deus, como o pastor Tiago falou, que ama a Deus que não vê, e que ao mesmo tempo odeia seu irmão que se vê, essa pessoa verdadeiramente ela não ama. Ela não ama. Portanto, meus irmãos, essa é a nossa missão como igreja. E é muito importante esclarecer isso logo na conferência Alfa, no primeiro domingo do ano. E venhamos viver todos esses anos que nos aguardam, todos esses dias, que nos aguardam em amor. Seja o que for que você vier fazer, faça porque você ama Deus sobre todas as coisas e porque você ama também o seu próximo como ama a si mesmo. Amém? Além da missão, que é aquilo que nós devemos ser, agora aquilo que nós temos que ser como igreja, que é justamente nossa visão. Esclarecendo a nossa missão como igreja, agora é a hora de esclarecer nossa visão. Qual é a nossa visão? É cumprir a grande comissão. Jesus, antes de subir aos céus, ele deu uma ordem à igreja. Ele nos concedeu uma ordem. E essa ordem é chamada da grande comissão, e isso está escrito em Mateus 28, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, onde Jesus disse: portanto, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a grande comissão da igreja? Qual é? Fazer discípulos. Essa é a grande comissão. Por todas as nações. Se o evangelho chegou até aqui, é porque os nossos irmãos não falharam em sua missão, não falharam em sua visão. É que os irmãos que nos antecederam cumpriram a sua vocação, e graças a Deus você conhece o evangelho. Graças a Deus você teve um encontro com Cristo Jesus, porque eles cumpriram a grande comissão, e agora nós temos que cumprir a grande comissão. Pastor Uzivan, que está aqui, é de Recife, e ele foi morar na África e hoje está morando no sertão de Piauí, justamente para cumprir a grande comissão. E tem tantos hoje missionários em tribos indígenas, em aldeias com esquimós, em lugares, vilarejos com os ribeirinhos, no meio do sertão, justamente para alcançar o coração dessas pessoas e assim cumprir a grande comissão, que foi a última ordem que Cristo nos deu. E o nome dessa igreja é evangelizadora, porque esse é o nosso compromisso, realmente é evangelizar.
Então a grande comissão é essa: ide, portanto, por todas as nações, fazei discípulo, ensinando-os a guardar, preste bem atenção, tudo. Não é ensinando a guardar uma parte do evangelho, principalmente aquela que é conveniente, aquela que é confortável, mas é ensinar tudo acerca do evangelho. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, esse é o nosso desafio. A minha oração em relação às conferências e congressos, retiros, excursões, seminários e todos os eventos que teremos é que venha ser pautado, baseado, fundamentado em nossa missão e nossa visão. Que seja por amor, mas que seja com o objetivo de fazer discípulos para Cristo. Tornar as pessoas discípulos, assim como o apóstolo Paulo disse: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. É você procurar ser uma referência para os seus filhos, procurar ser uma referência no seu local de trabalho para quem não conhece Jesus. Procurar ser uma referência para os seus familiares, vizinhos, amigos, para que as pessoas possam ver o Cristo vivo em você. E é isso que elas procuram em nós. Um Cristo vivo, um Cristo que realmente venha ser verdadeiro em nossas vidas. Além da nossa missão, visão, agora chegou o momento de conhecer os nossos valores como igreja. Quais são os nossos valores? Os nossos valores são os valores da unidade. Da unidade. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 4, versículo 3, que devemos perseverar na unidade do Espírito. Sobre isso entendemos que há uma diferença entre união e unidade. Uma diferença um exemplo muito prático é quando você tem várias laranjas juntos, você tem o quê? A união dessas laranjas. Mas quando você se dispõe a fazer um suco, você não tem mais a união das laranjas, você tem agora a unidade. Deus não quer somente união do seu povo. Aqui existe união, mas deve existir muito mais do que união. Deve existir unidade. A igreja primitiva desfrutou desse momento de unidade. Unidade não é uniformidade, porque a graça de Deus ela é revelada através da multiformidade. Nós nunca seremos iguais, nós nunca seremos idênticos, mas isso não significa que as nossas diferenças têm que gerar indiferenças, que as nossas divergências têm que gerar advergências. Mas que em nome de Jesus nós venhamos compreender que é possível sim termos unidade. Quando nós nos reunimos em nome de um propósito maior, em nome de um propósito bem mais sublime do que os nossos interesses, do que as nossas vontades, do que os nossos anseios, do que os nossos objetivos. Então o que Cristo espera da sua igreja, sabe o que é? Unidade. Perseverai-vos na unidade do Espírito. Sabe por que a igreja evangélica tem perdido a sua credibilidade? Porque por qualquer motivo, porque qualquer desentendimento existe rompimento, existe ruptura. Parece que os interesses estão muito acima dos valores. E o apóstolo Paulo chega a dizer isso: cada um procura o que é seu e não o que é de Cristo. Então eis a importância de vivermos em unidade, para que a mensagem do Evangelho não entre em descrédito. Não sei se você sabe, mas está escrito em Lucas 17, a última oração de Jesus, permita-me corrigir, João 17, a última oração de Jesus, a oração sacerdotal. Jesus, antes de subir aos céus, ele faz a seguinte oração: eu oro ao meu Pai, para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. O maior impacto que uma igreja pode causar numa sociedade é através da unidade do Espírito. Não é através de programa de televisão, não é através de mídias impressas televisivas, não é através de louvores, de equipamentos, de templos suntuosos. Não, o maior impacto, o maior testemunho que uma igreja pode dar
é justamente através da unidade do Espírito. Para que as pessoas que estão lá do lado de fora nos vejam como irmãos. Eles são irmãos. Assim a igreja primitiva era conhecida. O nome cristão vem da igreja de Antioquia, porque os seguidores de Cristo pareciam tanto com Jesus que decidiram chamá-los de cristãos. E há um historiador que chega até a comentar como eles são unidos, vivem verdadeiramente como irmãos. Mas quando a Bíblia fala perseverar na unidade do Espírito, porque não é fácil, irmão. Não é fácil. Pensa uma coisa difícil é lidar com gente. Meu avô, o saudoso Alonso Maciel, teve 8 supermercados nessa cidade, foi uma grande referência empresarial, e ele dizia sempre: eu prefiro lidar com várias juntas, ele até enumerava, várias juntas de gado, do que lidar com 2 pessoas. É o tipo da coisa, cada cabeça é um mundo, e cada mundo quer agir conforme suas leis e conforme suas vontades. É complicado. E tentar ensinar verdades a quem não quer aprender é a mesma coisa de oferecer remédio a quem está morto. Não adianta de nada. Mas mesmo assim, a Bíblia nos diz que devemos perseverar na unidade do Espírito. Perseverar é ir além dos seus limites, ir além das suas condições e acreditar. Acreditar e acreditar. Então, se você tem perseverado, eu te chamo mais uma vez a perseverar mais, para que a unidade no Espírito seja mantida e para que o mundo saiba que ainda existe uma igreja viva, onde as pessoas se consideram umas às outras como verdadeiros irmãos. Eu posso lhe chamar de irmão, você pode me chamar de irmão, sim, porque somos filhos do mesmo Pai. Amém? E aí, para perseverarmos na unidade do Espírito, nós temos que romper. Nós temos que romper em fé com muitas coisas que não agradam a Deus, na consciência de que o céu é maior. Eu sempre conto essa história e eu gosto de contar para a vergonha do inimigo. Eu ia dizer para minha vergonha, mas para a vergonha do inimigo. Quando eu estava no seminário, o pastor Luzivan também passou por ter o STPN, tem um vínculo muito bom com o pastor Thomas William Fodder, que esteve conosco ano passado. Ele é do Canadá e já mora no Brasil há alguns anos. Eu fui muito ministrado pela vida daquele homem. Ele tem um ímpeto, né? Ele é bem excêntrico, tem aquele ímpeto. E quem não conhece não imagina o tamanho do seu coração. E logo, como calouro, no primeiro semestre, teve uma aula que uma jovem, e misturava, né? Você poderia estar no primeiro semestre e pagar uma cadeira com alguém que já estava se formando. Então eu estava pagando uma cadeira com uma turma que já estava se formando. E uma jovem, eu nunca esqueço isso, ela fez uma pergunta ao pastor Thomas. Ele a respondeu de uma forma ríspida, de uma forma áspera, de uma forma rude, que eu fiquei chocado. Eu era novo convertido e fiquei escandalizado naquela hora. Eu olhei assim para ela, olhei para ele, para ela, para ele. E sabe aquela vergonha alheia, né? Eu queria ser ali uma avestruz, procurar um lugar para esconder a cabeça. Acabou a aula, aquele pátiozinho que fica lá no meio, aquela irmã sentou e começou a ler um livro. E eu, naquela época, como mensageiro das trevas, eu sentei do lado dela e disse: olá, irmã, tudo bem? Tudo, jóia, tudo. Irmão, o que foi aquilo, irmã? Aí ela olhou para mim: aquilo o quê? Aquilo que o pastor fez contigo. Mas, rapaz, precisava daquilo. Ela olhou para mim e disse: pare com isso, irmão. Pare com isso. Aí eu regalei os olhos e ela disse: olhe, o céu é maior. Eu procurei sair de fininho, pega o seu banquinho. Nós nos tornamos amigos, ela está fazendo missões, eu esqueci o país onde ela está, mas ela me ensinou tanto que até hoje eu digo: o céu é maior. E era o primeiro semestre, depois eu vim conhecer o pastor Thomas. E vi quão grande ele é, e que ele tem um temperamento forte, mas é uma pessoa incrível. Foi uma das pessoas que mais me ensinou a amar missões.
como de fato devemos viver em missões. Eu estou contando essa história para que você não venha esquecer em momento algum que o céu é maior. O céu é maior do que as nossas diferenças. Eu sei que há pessoas que desejam que o céu seja grande demais. Um dia eu encontrei uma dessas. Olha, pastor, o céu é grande. Eu disse, meu irmão, pode ter certeza que é grande. Eu disse, que bom. Eu disse, mas por quê? Porque eu não quero cruzar com fulano lá no céu. Aí eu disse, eu acho que você não vai. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas isso é um estágio. Se o objetivo de Deus, pastor Luzivan, fosse apenas nos salvar, no dia da conversão, ele já nos levava para a glória. Mas o objetivo de Deus vai muito além de nos salvar, é de nos usar para a glória do seu nome. O evangelho não é somente vinde, mas também ide. Se o fim de tudo fosse simplesmente a salvação do homem, quando eu estivesse realizando o batismo, eu deixava o infeliz lá debaixo d'água e não deixava de sair mais. Pelo menos o nome dele está escrito no livro da vida. Mas Deus quer nos usar para a glória do seu nome. E o que nós vivemos aqui é um estágio em relação aos céus. Como é que você pode dizer que ama se você não teve a oportunidade de odiar alguém? Como é que você pode dizer que perdoa se você nunca teve a oportunidade ou o desejo de se vingar de alguém? Como é que você pode dizer que convive, que se relaciona, se você não tem opção, se você não tem alternativa de fazer o contrário? Eu não sei se você está entendendo, mas Deus coloca pessoas complicadas em nossas vidas para moldar o nosso caráter até que se torne a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Está vendo essa pessoa complicada? Não olha não, se ela estiver aqui. Imagina essa pessoa difícil, essa complicada. Dá graças a Deus por ela. Ela vai te ensinar pelo menos algo importante. Você nunca vai desejar ser igual a ela. Amém? Glória a Deus. Mas entenda que Deus coloca pessoas difíceis. E temos que perseverar na unidade do Espírito. Até que sejamos um. E é isso que o mundo espera de nós, como testemunho de uma igreja viva. Que sejamos um. Um outro valor que a igreja deve manter é a excelência. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Tudo que eu tinha como ganho, tudo que eu tinha como lucro, hoje considero como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele não se conformava com aquilo que era normal, natural, mediano. Ele procurava sempre se superar. Ele apresentava em todo tempo a sua melhor versão, como homem de Deus. Ei, 2019, que seja melhor do que 2018. Que você venha fazer mais coisas para Cristo. Que você venha apresentar o melhor de você. A sua melhor versão. Então, viver em excelência. Teve um maestro que disse uma frase que eu nunca mais esqueci na vida. Eu esqueci o nome dele, mas não esqueci a frase. Ele disse o seguinte: a excelência glorifica a Deus e inspira as pessoas. Quando você vê o ministério de louvor louvando com excelência, o nome de Deus é glorificado e você se sente instigado, inspirado a fazer algo semelhante. Seja na sua área de atuação e de vocação ministerial. Aí você se sente motivado a ir além. Então vamos buscar a excelência, porque a excelência glorifica o nome de Deus e inspira as pessoas a procurarem ser melhor. Aqui a igreja tem 7 ministérios de louvor, gente. 7 ministérios de louvor não é fácil. Não é fácil conduzir as tropas aqui, mas graças a Deus tem sido bênção e eu não posso dizer o contrário. Mas eu digo a ele, alguém já me disse bem assim, pastor, o receio de uma igreja com 7 ministérios de louvor é a competitividade. Eu disse, a competitividade existe, ela é comum, natural e deve haver. Agora você não é você competir com o outro, é você competir consigo mesmo. É você ver o outro crescendo e você desejar crescer também. É você ver o outro, sabe, galgando lugares melhores e você desejar também aquilo para a sua vida. Vocês estão entendendo? Então isso que é competição saudável, é você se competir consigo.
vou procurar ser melhor, vou procurar ser melhor. E graças a Deus os ministérios de louvores têm feito sempre isso. E cada culto que você vem aqui, você tem se surpreendido, porque eles têm apresentado o melhor de Deus em suas vidas. E que assim seja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Valores: unidade, excelência. E agora o outro valor, o valor do amor. Colossenses capítulo 3, versículo 14, vai nos dizer para buscarmos o vínculo da perfeição. E o vínculo da perfeição é o amor. O laço da perfeição é o amor. Se você deseja fazer algo com perfeição, o vínculo da perfeição é amor. Você já parou para perceber que tudo que você faz com amor vale a pena? Disse há pouco tempo e torno a repetir que a recompensa de amar não é ser amado. A recompensa de amar é o próprio amor. Por isso que quem ama de verdade não sonega o amor. Não sonega o amor. Porque a recompensa de amar é o amor. Isso nos faz bem, pelo fato de ser o bem. Então se você começar a dizer, eu amo quem me ama, quem não me ama, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Gente, Jesus na cruz pediu perdão por aqueles que não demonstraram nenhum arrependimento. Gente, Cristo Jesus na cruz ofereceu perdão por aqueles que nem sequer confessaram ou reconheceram o seu erro. Gente, Jesus na cruz nos dá a maior lição de amor. Por isso que a Bíblia nos diz em Romanos 5,8, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter enviado seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda... Ou seja, ninguém merece nada, mas mesmo assim Ele nos amou. Então um dos valores é o amor, o vínculo da perfeição é o amor. Eu queria dizer a você, não se canse de amar. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Quem ama não tem medo de ser traído. Quem ama não tem medo de se decepcionar. Uma vez um amigo chegou para mim e disse, pastor, talvez o senhor tenha um problema sério. O senhor confia demais nas pessoas. Eu respondi a ele da seguinte forma, eu peço a Deus força. E eu espero que Deus me dê a força, não da água que a tudo destrói, mas da rocha que a tudo suporta. É essa força que eu quero. É verdade que às vezes a gente fica um pouco calejado, mas hora ou outra eu tenho dito a Deus, Deus, ensina a ter o caráter semelhante ao teu e confiar, porque se algum dia eu vier me decepcionar, eu tenho uma plena consciência de que a culpa não foi minha. Então eu prefiro confiar. Se tiver 1000 escolhas a fazer, essa será a minha única escolha. Confiar. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Deus ainda hoje confia em mim. Deus ainda hoje acredita em mim. E esse é o maior estímulo que eu tenho para continuar acreditando e confiando nas pessoas. Amém, irmãos? Então o amor é o vínculo da perfeição. Agora deixa eu te ensinar o amor. Porque tem muita gente aí dizendo Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor e Deus é amor. E é verdade. Só que amor sem verdade é hipocrisia. Verdade sem amor é legalismo. Deus é amor, mas o seu amor não anula a justiça. Deus é amor, mas o seu amor não anula o juízo. Cristo é a maior expressão do amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz, porque Deus é amor. E Cristo nos revela a essência, a plenitude do que de fato é amor. Mas mesmo Jesus sendo amor, Ele nunca usou de eufemismo em nome do politicamente correto, com medo de ofender quem quer que seja. Jesus sempre deixou muito bem claro que o céu é de verdade e que o inferno existe. E que quem não cumprir a palavra de Deus está destinado ao inferno. Jesus é amor. Será que há alguém nessa terra, nesse mundo, que é amor mais do que Jesus?
Com certeza não. Mas esse mesmo Jesus que amou, um dia ele faz um chicotezinho de corda. Ele faz um chicotezinho de corda. E ele vai aos vendilhões do templo. E começa a expulsar um a um. Chuta o pau da barraca. E começa a dar uma surra naquela turma. Dá para imaginar esse Jesus? Eu amo esse Jesus também. É o Jesus irado. Pastor, o senhor falou isso mesmo? Falei. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não é pecado ficar irado. Pecado é você deixar a sua ira se tornar um pecado. Jesus disse: o zelo da tua casa me consome. Jesus é amor. Mas vamos olhar o Evangelho por completo. Existe Deus, existe diabo, e Jesus nunca enganou nem omitiu ninguém acerca desse fato. Então, meu irmão, a maior prova de amor de um pai para com seu filho é quando disciplina. É quando corrige. Dizem por aí que é errando que se aprende. Nananina não. É corrigindo que se aprende. É por isso que Deus não faz vista grossa. Ele não tapa o sol com a peneira, nem esconde sujeira debaixo do tapete. Quando um filho erra, e isso está escrito em Hebreus, é que Deus disciplina aqueles que ama, aqueles que são filhos. Se você está sem disciplina é porque você não é filho, você é bastardo. Você escolhe. Você quer ser filho ou bastardo? Se for bastardo, Deus não está nem aí para você. Agora, se você for filho, aí Deus vai disciplinar. É igual aquele pastor, que acontece muito na Palestina, isso. Quando ele tem uma ovelha muito serelepe, saltitante, e ele não tem o que fazer, a não ser pegar a patinha dessa ovelha e quebrar. Enfaixa ela, coloca a ovelhinha nos seus ombros, e todos os dias leva ela para o aprisco, leva ela para o campo, para o aprisco e para o campo. O tempo se encarrega de sarar, porque o tempo é o Senhor da diplomacia. Coloca tudo no seu lugar. Depois de um tempo, aquela ovelhinha, ela se acostuma tanto com o odor, com o cheiro do pastor, que ela não consegue se distanciar mais dele, nem sequer 3 metros de distância. Ela fica sempre próxima, sempre próxima. Eu não sei quanto a você, irmão, mas eu, particularmente, admito e confesso que por várias vezes eu senti minha patinha quebrando. E não fiquei com revolta, não. Magoado, chateado. Eu só entendi. Deus está me chamando para um lugar mais próximo. Para ambiente mais perto da sua presença. Amém? Isso é amor. E isso é importante esclarecer, porque a gente vive numa geração que não sabe o que é amor. Se amor é libertinagem, eu não quero esse amor. Se o amor é interpretado dessa maneira que se impõe em nossa sociedade, isso não é amor. Isso nunca foi amor. O amor tem limites. E Deus estabeleceu limites para a nossa preservação. Por isso, um dos valores nossos é o amor. Vivermos na dimensão do amor. Quarto valor apresentado, verdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Nos diz o seguinte: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade acima de tudo. A verdade acima de todos. Nós estamos a serviço da verdade. Não podemos corromper, adulterar a verdade. A verdade deve prevalecer. E existe sim uma verdade. Vivemos em um mundo de relativismo, de pluralismo, ecumenismo. Tudo isso tentando roubar a ideia da verdade absoluta. Mas a verdade existe. E ela é como a luz do sol, e resplandece nas trevas. Ela existe. Portanto, um dos nossos valores aqui é a verdade. Agora, verdade sem amor é legalismo. Verdade sem amor é moralismo.
Nós vamos falar a verdade uns aos outros, na cara dura, assim, olho no olho, face a face, mas com amor. Se você não tiver amor, não fale. Se você não tiver amor, então não faça. Deus não simplesmente disciplina e exclui a pessoa. Ele disciplina para cuidar, ele disciplina para acompanhar. Lembra da ovelhinha que eu acabei contando? Ele carrega ela nos seus ombros. Então vamos sim viver a verdade. Conhecereis a verdade, João 8,32. E a verdade vos... Dizem por aí que a verdade dói, né? Se ela dói ou não, você quem sabe. Mas um fato é que a verdade liberta. A verdade liberta da farsa, a verdade liberta do engano, a verdade liberta da mentira. Ninguém aqui quer viver ludibriado. Amém? Então os nossos valores como igreja é prezar pela verdade. Outro valor, santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, onde nos diz o seguinte: deixe cada um de vós a impureza e busquem a santificação. O que é santificação? Melhor dizer, o que é santo é separado. Vem de uma palavra no hebraico chamada kadosh. Separado, é aquilo que não se contamina, é aquilo que não se mistura. E é possível sim viver nesse mundo uma santificação. A santificação é como um lírio. Um lírio em meio ao pântano. Eu não sei se você já viu isso. Que cena linda. O lírio nasce no meio do pântano, no meio das águas turvas e hostis daquela região. O lírio começa a nascer no meio daquela sujeira, daquela podridão. Isso é santificação. Santificação é como a garça caçando em meio à lama. Não sei se você já viu isso. Ela caça em meio à lama, depois quando ela sai com supumagem toda branca. Aquela lama não consegue contaminá-la. Esse é o nosso desafio para esse mundo. Por isso que Jesus diz: eis que vos envio como ovelha para onde? Para o meio dos lobos. A gente pensa que santidade é se isolar num mosteiro, fazer orações 24 horas por dia. Isso não é santidade. Santificação é você estar num ambiente onde Deus te colocou e você perceber que naquele lugar só existe trevas, mas Deus te colocou lá propositalmente para que você venha acender uma luz de fé, uma luz de esperança, uma luz de amor, uma luz do Evangelho. E não importa o tamanho da luz, ela sempre fará diferença nas trevas. Amém? Não importa o tamanho da luz, ela sempre fará diferença. Então, nosso valor, santidade. Próximo valor nosso é a fé. Fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 nos diz bem assim: o justo viverá pela fé, e se ele se recuar, a minha alma não se agradará nele. O justo não vive de sorte, não vive do acaso, como aquela canção, acaso vai me defender, me proteger quando eu andar distraído. Não. O justo vive pela fé. Não é de sina, não é de fado. O justo não busca respostas no tarô. O justo não busca resposta nas cartas. Não busca resposta nos astros. O justo não busca respostas no bolso. O justo busca resposta no Senhor. O justo vive pela fé. Não vive de estatísticas. Não vive de diagnósticos. Não vive de decretos humanos, de previsões, de premonições. O justo vive pela fé, porque ele sabe que a última palavra pertence a Deus. E a última palavra é de bênção, não é de maldição, é de vitória, não é de derrota. A última palavra vem dos céus. Glória a Deus por isso. Esses são os nossos valores como igreja. Gostaria de ouvir os irmãos.
Muito bem. Além dos nossos valores, os nossos propósitos. Valores são os princípios. E agora, os propósitos, os nossos objetivos. Nosso propósito como igreja, discipulado. Mateus 28, 18 diz: ide, portanto, fazei discípulos. Nosso propósito como igreja é discípulo. Olha bem aqui o detalhe. Jesus nunca quis adepto. Jesus nunca quis devoto. Jesus nunca quis simpatizante. O que Jesus procurou foi discípulos. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Para ser discípulo de Cristo, tem que pegar a cruz. E tem que negar a si mesmo. Então Jesus não está interessado em simpatizantes. Tem muitos simpatizantes, sempre houveram. Mas Ele está à procura de discípulos. E discípulos são muito mais do que admiradores, são imitadores. Amém? Você admira Jesus, parabéns. Mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que você venha imitá-lo. Ele quer que você venha seguir. Então nosso propósito como igreja é fortalecer o discipulado. A gente não quer uma igreja de crente. Não. Nós não queremos ser uma igreja de evangélico, não. Nós queremos ser uma igreja de discípulos de Cristo. Não sei se você entende a diferença. Mas crente até o diabo erra e se estremece. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos diz o seguinte: você crê em Deus, faz bem. Mas lembre-se que até o diabo crê e se estremece. Evangélico virou tendência hoje. Evangélico virou moda. Eu queria ver você ser evangélico na época que minha esposa se converteu. Na época que nós nos convertemos. E essa época que nós nos convertemos foi até bem melhor. Era aquela época que você era satirizado, ironizado, ridicularizado, tripudiava de você nas escolas. Todos os dias vinha alguém na janela da escola e começava a gritar: cadê o pastor? Cadê o pastor? E eu tinha um mês de evangélico, de cristão, né? De discípulo, melhor dizendo. E toda vez se ironizavam, mas ironizavam. O rapaz que disse isso hoje morreu e eu não quero atribuir uma coisa a outra. Eu nunca disse isso. Mas eu vou colocar entre aspas, eu tenho até temor de dizer isso, porque é um sacrilégio, uma blasfêmia, mas ele me dizia isso, e há uns 2 anos morreu, 2 anos me mataram. Ele me via andando no colégio e dizia: atrás do Senhor, irmão. Eu dizia: Senhor, tem misericórdia dessa vida. E ele ironizava dessa maneira, ridicularizava. Queria ver você ser cristão nessa época. A gente se converteu em 2001, as coisas já estavam melhores. Mas antigamente tem irmãos aqui que era chamado de bode. Ia passando pelas ruas, o pessoal: mé. Quem lembra disso? Mé. Não tinha paz. E era horrível, gente. Na época da minha esposa, mais uma vez eu repito, ela foi proibida de ir para a igreja. Sabe o que ela fazia para ir para a igreja? Ela gaseava aula. Ela fazia matemática aqui na UNEB. Então ela fingia que ia para a igreja e ia para a casa de Deus adorá-lo. E não podia ir para a igreja. Me faz lembrar dos traficantes da Bíblia. Você sabia que existe contrabandista da Bíblia? É uma turma que coloca a Bíblia dentro de um carro para sair levando essa Bíblia a países perseguidos. E um dia um guarda parou um desses motoristas cristão e disse: para onde é que você vai? Eu vou a tal região. O que é que você está levando nesse carro? Ele disse: agora? Eu estou levando o alimento. Aí o homem disse: vamos conferir. Quando abriu, não sei o que foi que ele viu, mas ele chegou para o motorista e disse bem só: vá com pressa, senão esses alimentos vão apodrecer. E a Bíblia de fato é alimento. E assim ele foi. Mas pessoas que criaram estratégias para não impedir, para não permitir que os homens venham nos impedir de servir a Deus. Sabe por quê? Porque se teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha te impede, ou teu cônjuge, seja lá quem for, teu patrão, de servir ao Senhor, você não, e você permite, você não é digno. Aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Então, meus irmãos, discípulos, vamos ser discípulos de Cristo. Amém?
Uma outra verdade, Lucas 4:8, sobre a adoração. O que é que nos diz? Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Nosso propósito aqui é adorar. É por isso que você entra aqui e você não vê esculturas de imagem. A gente não se curva diante da matéria, seja ela de ouro, de prata, de madeira, de barro, de gesso, seja lá ela o que for. Também não devemos nos curvar diante dos homens, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Só Deus é digno do culto. Adoração somente ao nosso Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito que não se vê, e em verdade, sobrenatural do espírito e na verdade contida em sua palavra. É isso que nós devemos ser, é isso que nós queremos ser, é isso que nós seremos, verdadeiros adoradores. Amém, irmãos? Então que não falte nesse lugar adoração. E não falte nesse lugar verdadeira adoração. E é fácil falar de outras religiões que adoram imagens e que adoram pessoas. Mas por que não falar da gente? Vou falar da gente sim. Tem alguns artistas gospels que estão sendo venerados. Eu fiz parte, pastor, de alguns eventos aqui. Fest Gospel na época. E Celebrai, pastor Luzivan. E eu fiquei horrorizado, escandalizado. Sabe com quem? Com o nosso povo. E quer que eu seja mais verdadeiro ainda, não havia diferença entre os idólatras evangélicos e os outros idólatras. Foi no evento de Aline Barros, o pessoal, sabe, uma histeria, um alvoroço. Aline, cadê você? Eu vim aqui só para dizer. Meu Deus, se o Senhor permitisse dar uma biblada na cabeça dessa pessoa, para ver se ela se desperta. Isso faz mal à pessoa. Lázaro, irmão Lázaro já esteve aqui conosco. Teve um evento que ele foi fazer aqui na Bahia, não lembro o interior. Ele entra num palco chorando. Parem com isso, irmãos. Eu já vim dos palcos desse mundo. Vocês querem me transformar novamente em um monstro? Eu não quero ser artista nenhum. Eu sou apenas um adorador. Repreendeu o povo e eu... Toma. Boa medida. Amém, irmãos? Só Deus é digno de toda adoração. E nós não estamos aqui por causa do pastor, do pregador, por causa do ministério de louvor, por causa do cantor. Nós estamos aqui por causa dele. É ele que faz o sentido. Ele é o sentido e nós nos reunimos nesse lugar. Portanto, a ele sempre seja a glória, a honra, o louvor. Porque a ele pertence o domínio e o poder para todos sempre. Nós não estamos aqui porque... tem um clima confortável, um ambiente climatizado, cadeiras aconchegantes. Não! Nós estamos aqui é por causa dele. Ele é o centro de tudo. E é isso que nos torna verdadeiros adoradores. Glória a Deus por isso. Serviço. Eu gosto muito desse texto, 1 Pedro 4,10. Diz o seguinte: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu do Senhor, como dispenseiros, mordomos da multiformidade da graça de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O dom que Deus te deu, sabe para que foi? Não foi para você ser visto, não. Amém? O dom que Deus te deu não foi para você ser visto, não. Foi para o seu serviço. Então, se você canta, louva, prega, você vai fazer isso em qualquer lugar. Não é só no altar, não. Você vai fazer em qualquer dia. Não é só os domingos, não. Amém? Então, serviço, vamos servir. Servir a Deus. Servir a Deus se implica em servir ao próximo. Lembrando das palavras de Cristo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir.
Muita gente quer ser servido. E eu acho que esse é o maior mal da igreja contemporânea. A maior mal da igreja da pós-modernidade, dos tempos odiernos, é justamente a falta do conhecimento do serviço. Hoje, ao invés de irmos à igreja para prestar um culto, estamos indo à igreja para assistir um culto. Os nossos conceitos estão totalmente equivocados, irmãos. Escuta só. As pessoas querem ir na igreja para sentir a presença de Deus. Mas o verdadeiro adorador entende que ir à igreja não é para que a gente venha sentir a presença de Deus, mas para que Deus venha sentir a nossa presença. Será que você veio? Será que você está aqui? Não é simplesmente para receber de Deus. O culto é uma entrega, o culto é uma doação. Se você não tem a mentalidade do adorador, sabe o que é que vai acontecer? Não gostei do culto hoje. E quem pensa assim, pensa também que o culto é para ele. Não gostei da canção, não gostei dos louvores, não gostei da pregação. Ei, se toca, se liga. Nada aqui é feito para você, nem para mim. Agora juntos nós nos reunimos para oferecer o melhor para o nosso Deus. Amém? Amém? Então, ao invés de buscar um culto agradável, procure você oferecer um culto agradável ao nosso Deus. Seja você esse culto agradável. Amém? Serviço. Próximo item, comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, todos os dias. Sabe de onde vem a palavra comunhão? É aquilo que você tem em comum com alguém. E é tão grande que você pega a palavra comum e coloca no aumentativo. Como é que fica? Comunhão. Então é isso. O que é que nós temos em comum? Qual o elo da nossa comunhão? É o idioma? Não. Estive pregando agora em Orleans, na França. Tinha gente africano, português, espanhol, brasileiro, francês. Enquanto tinha alguém me traduzindo, interpretando para o francês, já tinha outro fazendo a interpretação do lado do outro. Eu disse, o que é que torna essas pessoas juntas aqui? Qual que é? Não é o idioma. Eu tinha tantos idiomas lá. O que é que faz com que eles estejam unidos em comum? É a presença do Cristo vivo, do Cristo verdadeiro. Esse é o motivo da nossa comunhão, meu irmão. É isso que nós temos em comum. É a presença de Deus em nosso meio. Amém? Evangelismo. Marcos 16, 15 diz: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Por todo mundo. Não existe xenofobia. Todo mundo. Todo mundo tem o direito de ouvir o Evangelho. Todos. Todos. Eremitas, beduínos, ribeirinhos, indígenas, sertanejos, todos, esquimós, todos têm um direito. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Agora toda pessoa precisa ouvir o evangelho. Então ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Uma das nossas marcas principais é o evangelismo. Vamos evangelizar. Vamos viver o mover de Deus através do evangelismo. Acabou de chegar aqui Saulo e sua namorada. Saulo. Estão lá em cima. Ele sabe de onde eles vieram agora? Salgado dos Benícios. Praticamente 1 hora de viagem. Estavam lá, servindo a Deus, louvando e pregando a palavra de Deus. Porque eles entendem que isso é um propósito da igreja. Esse é um propósito da nossa igreja. Domingo que vem, quem é que vai estar lá? O nosso irmão Éder e a nossa irmã Kaline estarão lá. Evangelismo. Amém? Hoje o irmão Éder e Kaline estiveram num sopão lá no Siriema. Há uns 2 anos eu disse, pessoal, vocês vão ser pastor de uma igreja no Siriema. Os caras regalaram os olhos assim. Mas eu acho que os adolescentes não vão deixar, não.
Os adolescentes estão aqui? Quem compartilha Cristo é o quê? Ah, eles estão. Essa é a linguagem deles. Evangelismo. Próximo, último item. Intercessão. Eita, eu quero chegar aqui. 1 Timóteo 2:1. Quero que os irmãos levantem suas mãos santas em todo o tempo, orando por aqueles que estão revestidos de autoridade, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Gente do céu. Deixa eu contar a nossa intercessão. Todo 1º de janeiro, a gente faz a marcha profética e intercede pela cidade na P4, no DIC. É aquele monte onde tem a visão panorâmica que a gente começa a abençoar. Louva a Deus pela vida de Rosália, pela vida de Zenide, que isso não acontece somente uma vez por ano. Pelo contrário, Rosália fez um trabalho aqui de intercessão todos os dias, que durou quantos anos, Rosália? 3 anos, todos os dias, de 5h30 e 6h30, essas mulheres estavam aqui. Não existe holofotes, não existe bastidores, elas não querem crédito. Nunca nenhuma delas me pediram, pastor, conta aí na igreja que a gente fez isso. Não querem. E eu reconheço que tudo que Deus tem feito nessa igreja não é através do ministério da palavra nem do ministério do louvor. É através do ministério de intercessão. O ministério de intercessão é como coluna. Aqui nessa parede tem 4. Devânio sabe muito bem disso. A gente não vê, né, Devânio? Mas elas trazem todo o sustentáculo aqui. Sem elas, esse templo não tinha condições de ficar em pé. O ministério de intercessão é a coluna da igreja. Eu louvo a Deus por Jamile, que está aí também na tarde da bênção, às quarta-feiras, orando, para que Deus continue fluindo em nosso meio. Tem coisas que acontecem aqui, eu digo, as irmãs oraram mais um pouquinho essa semana. Eu estou sentindo isso. Mas voltando ao assunto, 1º de janeiro a gente subiu, irmãos, ao altar, eram 6 pessoas. Quando chegou lá, meu irmão, era várias tribos, uma tribo aqui, uma tribo ali, era funk, era pagode, era forró, era não sei o que, era drogas, era homem com homem, mulher com mulher, era uma bagaceira, era 2 mulheres beijando um homem, era uma bagaceira, tudo que a gente vê, bebida, tudo. 6 assim, meu Deus, que situação. Cheguei lá, pensei comigo, vou fazer uma oração, 3 louvores e vou voltar para casa. Quando a gente chega lá num lugarzinho, o único lugar reservado que tinha, que era de frente logo com a cidade, aquela visão bela da nossa cidade, já tem um irmão esperando a gente lá. Já tem um crente lá. Eita Deus, já tem uma pessoa. Ali foi a primeira resposta que eu tive. Aí ficaram 7. 7 é o número de quê? Fazendo essa numerologia, não que eu seja místico nem supersticioso, mas eu entendi o recado. Os 7 começaram a dar as mãos. De repente vem mais 1, de repente vem mais 2, de repente 3, e aí vai. Aí já tinha 10, já tinha 15. De repente chega o nosso irmão Éder com a caixa de som. Aí já tem umas 20 pessoas lá. Já tem o irmão louvando, tocando. De repente chega o irmão Williams, o diácono Williams, com a Sofiorino, 2 caixas de som, 2 pedestal, mesa, tudo. Vixe, meu Deus do céu. E a gente começou a aumentar o som e eles aumentaram o som também. É guerra, meu irmão, é batalha. De repente, quando eu abro os olhos, estava orando, eu vejo, já não existia mais 7 pessoas. Havia naquele lugar 53 pessoas. De repente, a gente não pediu nada a ninguém, o segurança vai lá, em cada lugar e diz bem assim, parou. Agora é a hora dos crentes adorar a Deus. Era a guarda da Chessa ali, era... Para, desliga o som, porque agora é a hora dos crentes adorar a Deus. Quando o guarda saiu, ironizou, fez um gesto obsceno, ele voltou e disse, se você fizer isso novamente, você vai ser preso. Ficaram pianinho, todo mundo quietinho, olha. Abriram as portas para que o Williams pudesse entrar com som, pudesse entrar com todo equipamento. A gente começou a louvar a Deus, adorar a Deus, a bendizer o nome de Deus. 53 pessoas de mão dada, de repente a gente abre os olhos, já não havia tribo nenhuma. Minha esposa disse que o que veio à mente dela foi a palavra que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a obra, contra a igreja do Deus vivo. Um momento Deus disse bem assim: ergue tua cabeça e abre os teus olhos. Eu procurei e não vi ninguém. E Deus dizia: onde estão os opositores? Porque no início quem estava sabe o que eu estou falando. Eles começavam a ironizar, de longe gritar e fazer palhaçadas. De repente já não existia nenhum opositores. Existia um grupo de 4 pessoas. Vanessa foi lá e começou a evangelizar.
eles disseram: eu admiro essa fé. Eu queria ter uma fé igual a essa. Vanessa disse: seja bem-vindo à família da fé. E eles ficaram lá vomitando sangue, adolescentes, gente, vomitando sangue, passando mal, e tantas drogas que estava usando, na exaustão, no limite do uso, se é que há limite, né? Mas eles estavam mal. E a gente faz aquele culto, depois a gente desce daquele lugar com a cabeça erguida, na certeza de que a igreja tem que avançar e sair das quatro paredes que nos prende. Temos que ir para o lado de fora e bradar que existe vida em Cristo Jesus. Existe vida em Jesus. Amém? Todo 1º de janeiro a gente faz isso, porque nós somos uma igreja que vive a intercessão. Vamos ver os nossos propósitos. Williams, eu estou esquecendo de alguma coisa em relação ao 1º de janeiro? Estou esquecendo de nada, né? Eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Alguém pode me lembrar de alguma coisa que aconteceu? Ah, muito bem. A Elba louvando, os irmãos louvando. A Elba, quando desce, chega aqui na sua vizinhança, os irmãos, o que foi que aconteceu no DIC? Porque daqui nós conseguimos ouvir nitidamente tudo o que acontecia naquele lugar. Nós nos arrepiávamos e sentíamos a presença de Deus. Alguém já disse que quem toca o tambor nunca sabe aonde o som vai chegar. Nós estamos fazendo na certeza que Deus vai levar a nossa voz muito além da nossa presença. Ou seja, aonde nós não pudermos ir, Deus vai enviar a nossa voz para a glória do seu santo nome. Isso sem falar sobre o que aconteceu no reino espiritual, né? Isso sem falar do que aconteceu no reino espiritual. Vamos citar os nossos propósitos? Essa é a igreja que nós queremos ser, que tem missão, que tem visão, que tem valores e que tem propósito. Essa é a Igreja Batista Evangelizadora, é a família de Deus. Essa é a sua família. Vamos aplaudir ao Senhor por essa grande família.